Bom, pessoal, estamos aqui no nosso podcast diretamente do Odonto Trends, Congresso Internacional de Odontologia, reunindo várias pessoas importantes e, claro, aquelas mais especiais estão passando aqui conosco no nosso podcast. Para quê? Para que você possa ter a oportunidade de aproveitar todo esse conteúdo que vai ficar disponível nos nossos canais da Faculdade SECAP, trazendo lá dicas e informações das pessoas mais relevantes da odontologia. E, claro, não poderíamos deixar de convidar o professor Alessandro Januário, o professor Gustavo Trúcio, duas autoridades da implantodontia que vieram prestigiar aqui o nosso evento e hoje estão aqui conosco no podcast para fazermos uma conversa sobre implantodontia. Duas pessoas que são referências no assunto, que passam aí muita credibilidade, já rodaram o Brasil inteiro e o mundo, né? O Gustavo veio aqui diretamente do Peru e o professor Alessandro Januário veio diretamente de Brasília para estar aqui compartilhando todo o conhecimento que eles têm na área da implantodontia aqui no nosso congresso. Então, professor Alessandro, professor Gustavo, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso congresso, ao nosso espaço. A equipe da Faculdade SECAP agradece mais uma vez a confiança e a disponibilidade. Professor Alessandro, muito obrigado, porque foi graças a Vossa Senhoria que muita coisa aconteceu, nos fez aqui o contato com o professor Gustavo. Então, a gente fica muito feliz de ter pessoas como vocês aqui para continuar com essa transformação da odontologia. Então, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Sou amigo aí do Dr. John há muitos anos e aí através dele conheci todos vocês e admiro muito o trabalho de vocês, tanto no sentido acadêmico como inclusive em termos de empreendedorismo, né? Parabéns para vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui. O professor Alessandro, que também está na área acadêmica, né? Tem lá a sua instituição em Brasília, a gente faz algumas conexões, a gente fica muito feliz de trocar essas figurinhas e entender um pouco mais sobre gestão e também sobre o processo continuado de ensino, né? O professor Alessandro e o Gustavo são aí referências na implantodontia e a gente vai conversar mais nessa linha da implantodontia. A gente sabe que hoje existem várias escolas que estão aí promovendo cursos de especialização, de atualização na área da implantodontia, e a gente sabe que a implantodontia é sim um grande diferencial na odontologia. Muitos acadêmicos, principalmente aqui da nossa instituição, por ter o Dr. John como uma figura ali de referência, acabam indo muito para a implantodontia. Então nós temos muitos alunos que saem da graduação já com a visão de irem pelo lado da implantodontia, e eu queria aproveitar primeiro esse gancho, né? Ter aí duas visões diferentes, de mundos diferentes, com fases diferentes, mas como que foi a trajetória, primeiramente do professor Alessandro, para entrar aí na implantodontia? Conta pra gente. Eu já sou velho, né? Eu me formei Você é experiente. Me formei há 31 anos. Eu me formei em 94. E me lembro que no início de 95 eu fiz um curso que na época chamava curso de, acho que era credenciamento, não me lembro, exclusivo de um sistema, na época inclusive o Sistema Nobel. Acho que era a única empresa que promovia cursos nessa época, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a implantodontia. Aí no ano de 95 e 96 eu fiz especialização em periodontia, lá em Brasília mesmo. E em 97 eu fui para Piracicaba, né? A Faculdade de Odontologia da Unicamp não fica em Campinas, fica em Piracicaba, né? Aí fui fazer mestrado e doutorado, e as minhas teses, né, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado foi na área de implantodontia. E aí eu comecei a me interessar mais, trabalhar mais, e me tornei especialista em implantodontia, inclusive através de uma possibilidade que o CFO tinha na época, visto que a implantodontia era uma área bem recente, não tinha implantodontistas assim, e não existia quase especialidade de implantodontia. Então, eu, junto ali com demonstrei de alguma forma experiência clínica e os trabalhos que eu já tinha feito, o próprio tese de mestrado e doutorado, eu sou especialista em implantodontia pelo CFO. Que legal. E aí comecei, a partir de 99, a primeira turma de especialização e foi em periodontia que eu coordenei, a primeira turma de implantodontia foi em 2001. E desde então eu nunca parei, tô sempre aí nessa luta aí. E o Gustavo, e muito feliz. Como foi essa conexão, Gustavo? Aqui com o professor Alessandro,
Conta aí um pouquinho, você que veio do Peru, como que você olhava a escola brasileira para poder se aperfeiçoar? A gente sabe que a gente tem muitos irmãos que vêm aqui beber um pouquinho da água do Brasil para poder aperfeiçoar suas técnicas da implantodontia, mas como foi essa trajetória para você poder chegar até aqui? Bom, en realidad, obrigado pelo convite. Para mí es una honra porque fora de eu estar aqui em podcast, eu estou ao lado de meu mestre aqui. Na realidade, meus pais são dentistas e, como eu sempre falo, eu acho que a odontologia brasileira eu acredito, a melhor odontologia que tem, não? E como qualquer lugar, tem, acho que, bons lugares onde você pode treinar muito bem, atualizar muito bem, mas também deve ter alguns lugares onde você talvez não consiga fazer uma boa atualização ou aprender alguma informação que você possa servir. Tinha meus pais como referências, no, de odontologia. Eu optei por fazer periodontia e implantodontia, mas eu cheguei a tomar contato com o professor Alessandro porque eu fiz um curso de facetas em Goiânia e lá o grupo com o que eu fiz, que foi o grupo de dentística lá, a cargo do professor Rafael Tecurcio. O professor Rafael tomou contato com o professor Alessandro porque eu já ia morar aqui na época, acho que do ano 2014, então eu já tinha pensado mudar para Brasil para fazer especialização e ter a oportunidade de conviver um pouco acá, não? E ao começo eu ia ir a Bauru, mas quando eu vi alguns casos do professor Tecurcio e a filosofia que eles tinham na área da periodontia e implantodontia, eu achei casos muito legais, era o que eu queria. Ele sem dúvida recomendou o curso do professor Alessandro e foi assim que eu tomei contato com ele e eu mudei os planos e de ir para Bauru terminei indo para Brasília e bom, eu terminei fazendo lá perio, implante e por consequente também a prótese, que acho que é um pilar também para a implantodontia. Então, o professor Alessandro, sem dúvida, já formou várias pessoas, assim como o Dr. Gustavo, que fez inclusive uma brilhante palestra, né? Parabéns pela sua desenvoltura. Realmente a gente ficou muito feliz de poder ver seu conteúdo, o brinco que você tinha de poder apresentar tudo com muita evidência e acho que o senhor como professor deve ficar muito feliz, né? Vi que você também estava ali assistindo a palestra dele e que no final também você validou. Então, como que você se sente hoje, sendo uma autoridade na implantodontia, porque a gente sabe que não tem como negar isso, né? O professor Alessandro Januário é conhecido não só no Brasil, mas onde a gente falar de implantodontia, com certeza se mencionar ali o professor Alessandro Januário, se mexer um pouquinho, sabe ali das referências. Como que o senhor se sente desde essa trajetória, né? Desde a época que não tinha nem especialização ainda em si, para as pessoas estudarem, e hoje está aí participando da formação continuada dessas pessoas, às vezes não sendo o professor direto, mas inspirando através das evidências científicas que você tem contribuído aí para a formação dessas pessoas. Como que você se sente com essa contribuição tão importante para a implantodontia hoje ser reconhecida, como o Gustavo falou, como uma das principais escolas do mundo? Bom, eu sou muito orgulhoso da odontologia brasileira, sou muito orgulhoso dos meus alunos, né, como é o caso aí do Gustavo. Eu tive a sorte realmente de, nessa jornada aí de acho que de mais de 25 anos, eu tive muitos alunos brilhantes, muito bons. A maioria deles se tornaram meus amigos pessoais. Eu acho que isso é até talvez mais importante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu escutei em um determinado momento, não sei nem de quem é: feliz o mestre que tem alunos melhores do que ele, porque o desenvolvimento da ciência é assim, né? As gerações vão vindo, aí os jovens vão aprendendo com os mais velhos, aí ultrapassa ali a capacidade técnica e profissional, e assim vai sendo o ciclo do desenvolvimento da ciência, né? E eu acredito, foi sem dúvida o principal motivo de eu ter caminhado para montar uma instituição de ensino superior, uma faculdade. Começamos com pós-graduação e hoje a gente está com a graduação. Eu acredito firmemente que a melhor ferramenta de ajudar
ou a melhor ferramenta de ajudar a construir uma sociedade melhor é através da educação, né? E no nosso caso, educação em área de saúde, a gente ainda complementa com assistência, né? A gente então tem a possibilidade de formar pessoas, de participar da formação das pessoas e ainda de uma forma ajudar a população de alguma forma, né? Isso me preenche muito. Esse é o meu principal propósito, assim, acho que minha maior preocupação de legado é essa, educação e assistência, educação e saúde. Eu acho que quando a gente vê que os professores, né, Gustavo, nos inspiram também, então, como exemplo, o professor John, né? O professor John, assim como o professor Alessandro, é para você aí uma grande inspiração. O professor John aqui para a gente também é uma grande inspiração, nosso mantenedor, que vive a odontologia no dia a dia e que está ali constantemente buscando melhorias, não só para ele, mas para quem está próximo, quem está ao redor dele. Eu acho que a vida é muito justa nesse sentido, né? Mas, Gustavo, eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho para a gente como que é a odontologia no Peru, né? Essa curiosidade aí para que os nossos alunos, que muitas das vezes ficam aqui no Brasil e tem aquela curiosidade de entender, será que funciona igual? Como é que é a trajetória de um dentista? Como é que a pessoa primeiramente faz para poder fazer uma faculdade lá no Peru? Conta aí pra gente um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu acredito que as realidades são muito similares, porque você tem o público ou os pacientes na parte privada, ter pessoas que têm muitas boas condições, mas também ter pessoas que também não têm boas condições. Então, em termos do mercado, você tem para todos, mas obviamente eu acho e acredito que você precisa, se quer se diferenciar, fazer algum curso de pós-graduação em comparação ao dentista geral, não? Sim. Porque traz fora dos benefícios para você academicamente, eu acho que os pacientes já estão mais informados que antes. Por exemplo, eu agora recebo pacientes e eles sabem muito, porque eles, por exemplo, que um implante imediato, que um substituto, quanto custa um implante, por que eu vou pagar isso. Eles falam com o chat GPT e ele brinda um montão de informações que podem ser certas ou não podem ser certas. Então, você tem que estar preparado para você também afrontar certos casos, não? Sim. Agora, algo que eu acho codependente de qualquer coisa é que eu sempre vi por parte de meus pais e acho que reafirmei um pouco a questão da ética profissional, não? Eu, por exemplo, tudo que eu aprendi, por exemplo, na especialização, eu tive a sorte de eu ver clinicamente como ele fazia o mesmo, que era dar o melhor dele mesmo com seus pacientes, por exemplo, com o professor Alessandro. E são coisas que a vezes marcam na vida profissional de nós que temos ganas de aprender e de fazer, porque codependiente muitas vezes de você quer mais pacientes ou quer fazer mais procedimentos, dependendo a situação que você esteja, sempre você tem que pensar em fazer o melhor para seu paciente, não? E isso eu acho que tem que ver mais que, como eu falei, com questões da preparação ou lugar socioeconômico que você se desenvolve, ter que ver com a consciência de que o que está nas suas mãos poder oferecer e fazer para o bem da outra pessoa, não? Então, como falei, a realidade, eu acho em Peru ter muito dentista, se você compara a mesma quantidade de dentistas em proporção com a quantidade de população, porque também ter muitas universidades, mas os caminhos para crescer vai depender também onde você começa, não? Ter pessoas que a vezes podem ter mais condições, outras não, mas o importante é você traçar um caminho certo, entendendo também que ter escolas que vai te brindar a ti mais possibilidades de aprender coisas atualizadas e realmente eficientes para o que você quer chegar. No meu caso, eu coloco como exemplo, não,
mesmo eu tendo pais dentistas, eu talvez ia investir meu tempo, talvez em um curso não tão atualizado, mas por coisas do destino eu acabei caindo em um grupo certo. E eu falo assim com certeza porque eu, após fazer a especialização, você também faz cursos de atualização em outras partes, viaja um pouco buscando mais conhecimento, mas os princípios que eles dão, a maneira como eles ensinam, porque no meu país eu tinha professores na graduação que muitas vezes eles, mais que simplificar sua vida, complicavam sua vida, não? Você busca nota livro, então é distinta a maneira de como eles ensinam, não? E mais ainda porque eles colocam na prática, em realidade, o que eles transmitem, e isso eu acho que é ético e um exemplo a seguir, não? Agora, uma curiosidade, você se surpreendeu quando chegou aqui em relação ao evento? Você esperava que era um evento desse porte? Você pesquisou um pouquinho sobre aonde você ia vir, né? O Cariri, o Ceará. Como que foi quando você chegou aqui, pisou e falou, poxa, qual foi sua percepção sobre o evento, sua visão geral? Na realidade, primeira vez na cidade, eu achei uma cidade muito tranquila, muito similar à cidade onde eu moro, porque eu não moro na capital Lima, eu moro em Piura, tem o aeroporto perto, não? Algumas coisas em construção, outras não, mas o congresso eu achei fantástico, não? Fantástico, muito tecnológico, com muitas coisas que estão na vanguardia, ou seja, atualizado. Eu achei legal, eu no meu país eu não tenho muita oportunidade de, em províncias como essa cidade, ter congressos tão grandes. Obviamente ter alguns congressos que cada certo tempo são muito grandes, mas em Lima. Mas eu não esperava um congresso tão grande e tão bonito como vocês fizeram. E Vossa Senhoria, professor, que já rodou aí em muitos lugares, diz aí o que é que você achou, como foi sua percepção depois de ter passado aí 2 dias conosco aqui? Eu achei fantástico, muito parecido aí com o que o Gustavo falou, mas eu imaginava que seria assim, porque eu conheço vocês, eu vi a disposição de trabalhar já há algum tempo, eu acho que já faz um tempo que a gente conversa sobre isso, eu estou sempre vendo vocês se dedicando, buscando, né? E eu tinha certeza que ia ser assim. Parabéns. Bom, foi um papo muito legal, muito descontraído, poder conhecer um pouquinho sobre a trajetória, né, de vocês. Primeiramente, queria agradecer em nome da Faculdade Secap pelo fato de vocês terem participado. O sucesso desse evento também é um sucesso por conta de pessoas como vocês. Professor Alessandro, um agradecimento mais do que especial. Lembro desde o momento do CIOSP, né, que você foi lá de stand em stand, tentar vender a ideia, que a gente estava lá e você assinando embaixo do projeto. Então esse congresso também acontece muito por sua participação direta. Então, mais uma vez, obrigado. Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos congressistas, para os nossos alunos, para que eles possam se inspirar em trajetórias, né? Uma pessoa que já está lá com tanta experiência, uma pessoa tão jovem, mas que está aí com tanta garra para poder trazer aí transformação para o seu país, para a sua região, e promover também uma odontologia de excelência, que eu acho que esse é o grande aprendizado que você teve quando você esteve aí com o professor Alessandro. Então, fica à vontade para você poder deixar uma mensagem aí para os nossos alunos, para as pessoas que estão aqui conosco no nosso congresso. Essa parte da tosse depois corta, né? Bom, é o que eu digo sempre, né? A função do professor nos dias de hoje, ela é muito mais de inspiração, motivação e direcionamento, porque ensinar efetivamente, hoje a internet, né, ChatGPT, internet, ou cursos que você compra dos diferentes professores do mundo, enfim, então o aprendizado ele ficou muito mais acessível. A função do professor ela mudou um pouco. E aqui em Juazeiro, aqui no Secap, eu vejo muito isso, né? Eu vejo aqui a intensidade de trabalho, de busca de qualidade e a preocupação com a formação adequada dos alunos de graduação, dos alunos de pós-graduação.
com essa preocupação de estar sempre fazendo as coisas bem feitas, de tentar mostrar o caminho certo, né, no intuito de inspirar, motivar. E eu, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizo todo o trabalho de vocês. Esse congresso, ele é apenas um fechamento aí de um ciclo inicial com muito sucesso, né? Vocês realmente estão de parabéns, mas a odontologia aqui da universidade de vocês, né, do SECAP, representa muito para a região, para o Brasil, e é um modelo que deve ser seguido aí por muita gente. Parabéns. Gustavo? Bom, primeiro agradecer outra vez. Como eu falei, minha cidade não é a capital. Poucas vezes na minha cidade ou em cidades perto da minha cidade vi congressos como o que eu vi aqui que vocês fizeram. Então, parabenizar você, a organização. Como eu falei, só o fato de tentar trazer bons profissionais, por não falar os melhores profissionais de muitas partes, já fazem que você quer colaborar com toda a sociedade de odontólogos para ter uma odontologia, como você falou, de excelência. Então, acredito que vocês vão a continuar na mesma fase e o mesmo caminho, crescendo mais e apostando mais pela odontologia, e acho que esse é o caminho certo, esse é o caminho que, como você falou, ter você como referência. Acho que eu tenho a sorte de ter muitas boas referências também, e se Deus quiser, nos vamos vendo mais daqui a pouco. Então, quem bebe da água do Cariri, volta, tá bom? Então, com certeza, você vai voltar aqui conosco com mais tempo. Fica o convite também para vira devoto de Padre Cícero também. Devoto do Padre Não é só água da água, não. Vira devoto mesmo. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast aqui do Odonto Trends, um congresso internacional que já passou de mais de 3 mil inscritos, com pessoas que são referências na odontologia. Imagina 3 mil pessoas reunidas num único espaço, falando só sobre odontologia. Esse é um grande presente da Faculdade SECAP para a nossa região do Cariri, para continuar transformando a odontologia através do pioneirismo. SECAP, 18 anos de história, 18 anos de transformação, e fique ligado que muitas outras novidades ainda estão por vir aqui no Odonto Trends.